Olá, graça e paz. Hoje, dia 13 de fevereiro de 2025, e nós estamos aqui dando sequência a essa leitura maravilhosa do livro de Atos dos Apóstolos, nossa leitura do mês. Hoje, capítulo de número 13. E vamos à palavra de Deus. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Esse, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis, aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Pergue da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Pergue para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tende alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com um braço poderoso. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso, lhes deu juízes, até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra dessa salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se lêem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumpriram tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram-no em um túmulo.
Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e foi visto muitos dias, pelo que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas: Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e esses, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitai a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo determinou: Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus por sua palavra. Aqui nós vamos encontrar a primeira viagem missionária. Barnabé, que havia buscado lá em Tarso a Saulo para ajudar na missão da edificação da igreja de Antioquia, agora, junto com Saulo, são chamados por Deus, são designados pelo Espírito Santo, que os separa para uma missão. Interessante que esta igreja, a igreja de Antioquia, foi exatamente nesta igreja que a pregação do evangelho, o ensino, foi feito a aqueles que não eram judeus também. Alguns de Cirene vieram pregando ali e anunciavam o evangelho também àqueles que não eram judeus. E alcançaram muitas pessoas a ponto da igreja crescer. E Barnabé e Saulo serviram a esta igreja, cuidando, edificando e ensinando por um ano. Constituiu ali uma liderança forte, um povo apaixonado por Deus e pela obra missionária. Podemos dizer que Antioquia foi a igreja da expansão missionária. E quem separa as pessoas para a missão, no texto diz que foi o próprio Espírito Santo, que diz que enquanto ele servia o Senhor jejuando, o Espírito Santo disse: separai-me agora. E ele escolhe Barnabé
e Saulo. Nessa primeira caravana, Barnabé aqui é o líder, Paulo é o auxiliar dele. E diz que enquanto isso, diz que eles jejuavam e oravam, e a igreja impôs as mãos e os abençoaram. Ali foi o primeiro envio, a bênção do envio, a ordenação para o campo missionário. Junto com eles, um jovem chamado João Marcos, vai os acompanhar até ali perto da Panfilha. Depois ele abandona a jornada e somente Barnabé e Saulo prosseguem nessa viagem missionária. Mas como foi o Espírito Santo que os separou, foi o Espírito Santo que os capacitou, e como eles tinham uma vida piedosa, cheia do Espírito Santo, eram homens de Deus, Deus também deu autoridade para eles na pregação do Evangelho, para curar pessoas, para expelir demônios e para enfrentar toda a adversidade. Enquanto eles saíram na primeira viagem, parando em Chipre, diz que ali, naquela região, naquela ilha, eles encontraram ali um mágico chamado Bar Jesus, e também naquele lugar encontraram um procônsul chamado Sérgio Paulo. Paulo e Barnabé e Paulo ensinavam-lhe a palavra de Deus, estava pregando o evangelho, mas diz que este homem, esse mágico, esse Elimas, o mágico, Bar Jesus, ele resistia, ele tentava ali convencer a Sérgio Paulo a não ouvir a pregação do evangelho, mas o Espírito Santo, usando a vida dos apóstolos ali, em especial nesse momento Saulo, vai enfrentar aquela resistência, aquele que estava querendo barrar a pregação, e vai dizer: filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Então havia ali uma oposição, o inferno já havia se levantando contra a obra missionária, contra a evangelização, contra o discipulado, contra a proclamação. Amados, quando nós saímos para fazer a missão do Senhor, certamente a oposição se levantará. E este homem que se levantou foi disciplinado. Paulo rogou sobre ele e Deus o cegou, ele ficou tateando ali. E aquele que ouviu a palavra de Deus creu, o procônsul Sérgio Paulo, e ficou maravilhado com a doutrina ensinada. A partir desse momento, a igreja está saindo da sua zona de conforto para a pregação do evangelho. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Então, Paulo tem a oportunidade nesta viagem de visitar Pergue da Panfilha e Antioquia da Pisídia, e neste lugar, numa sinagoga, Paulo prega o seu primeiro sermão, uma exposição linda, a começar lá pelos primórdios do chamado do povo de Israel, tirando o povo do Egito, Deus liderando o povo pelo deserto, Deus fazendo o povo tomar a posse da terra, Deus conduzindo depois juízes para julgar esse povo por 400 anos, depois Deus trazendo também os reis, Saul, depois Davi, e até apresentar o Senhor Jesus. Paulo vai fazendo aqui uma exposição do plano da redenção, do caminho, anunciando aí através da família de Davi o Messias, a chegada do Salvador. Este que foi rejeitado por muitos, foi crucificado, morto, foi sepultado, mas que ressuscitou. E esta, Paulo vai dizer, que é a mensagem que eles pregam. Este é o testemunho da ressurreição de Cristo Jesus. Paulo então anuncia esta mensagem, e aquelas pessoas que ouvem, diz que pede para Paulo continuar, que eles querem ouvir mais na próxima semana, no próximo sábado. Então Paulo passa a usar agora, nesta viagem, as sinagogas como base, onde se lia a lei, para explicar a palavra e para fazer com que o povo pudesse entender a revelação do Antigo Testamento até aquele tempo, anunciando a Cristo. E Paulo persuadia, ensinava para que eles pudessem perseverar, crendo na graça de Deus que os salvava. Então serve aqui os apóstolos aqui nesta missão de engajadores,
de aqueles que anunciam o caminho da redenção. Quando nós saímos aos campos do Senhor, é isso que nós temos que anunciar, que a salvação é somente em Cristo Jesus, anunciar o Cristo ressurreto, o Cristo vencedor, aquele que morreu por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou por causa da nossa justificação, da nossa salvação. E por causa desta pregação, isso incomodou as autoridades, os líderes judaicos, e Paulo e Barnabé são expulsos então dessa cidade, desse território, e eles vão agora seguir em frente. Eles vão dizer: olha, o pó dos nossos pés é contra vocês. Vocês estão rejeitando, né, a palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Pois bem, nós não temos a obrigação de convencer ninguém. Nós temos a obrigação de proclamar o Evangelho. Muitos vão rejeitar a pregação, não vão dar ouvidos à voz de Deus, mas vão ter aqueles que vão receber com o coração, vão crer, como a parábola do semeador. As sementes vão cair, vai cair à beira do caminho, vai cair sobre os espinheiros, vai cair sobre o solo rochoso, mas também vai cair sobre um solo bom, a terra boa, e vai germinar, produzir, e isso vai enriquecer, vai trazer salvação. Então o texto termina dizendo que esses discípulos que pregavam o Evangelho ali, eles saíram dali, porém, transbordando de alegria e do Espírito Santo. Uma das melhores coisas é a obediência na missão. Quando nós obedecemos, nós pregamos o Evangelho, prospera, alcança, salva vidas e também condena o ímpio que não quer a Cristo. Que você seja um pregador do Evangelho, alguém encorajado, alguém separado pelo Espírito Santo. Saiba, enquanto você estiver pregando o Evangelho, vai ter resistência sim, mas nada pode se opor, tem poder de se opor à pregação do Evangelho. O Evangelho tratora tudo. Vai adiante. A palavra de Deus, sim, ela cresce, ela persevera, ela é vitoriosa. O Evangelho é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho vencedor. Por isso, pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não. Jamais abandone o seu posto de evangelista, de missionário, de pregador do Evangelho. Que Deus te dê ousadia, te dê intrepidez, te dê coragem, ânimo, e que você seja fiel ao Senhor. Seja um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo para falar de Jesus àqueles que tanto precisam. Deus te abençoe e até a próxima.